Muito boa noite, começamos mais um Tempo de Esperança, dando continuidade à nossa jornada com o tema A Verdade. No programa de hoje você vai ver dicas para manter suas contas em dias, aprenderá também a importância das castanhas, das nozes, das sementes para a sua saúde. E no quadro A Bíblia Fala, o pastor Luiz Gonçalves falará sobre a verdade que envolve a oração. Não sai daí não, que o Tempo de Esperança está só começando. Há um tempo atrás não existiam celulares, não existia telefone, e as pessoas viviam a sua vida de comunicação através de cartas, de rádio, de outras maneiras, inclusive do código Morse. Eram várias formas que as pessoas utilizavam para comunicar algo. O tempo passou, a tecnologia avançou, hoje existem celulares, WhatsApp e várias outras formas de você falar com pessoas de qualquer lugar do mundo, de forma quase que instantânea, em tempo real. E agora eu fico com uma pergunta no coração que eu queria compartilhar com você. Será que a nossa forma de falar com Deus mudou? Será que de alguma forma ela se adaptou? Será que nós conseguimos falar com Deus de maneira instantânea, de maneira real? Essas respostas você vai encontrar no programa de hoje, no quadro A Bíblia Fala. Mas antes, deixa eu lembrar você que nossa programação ela é feita de uma maneira muito especial por você e para você. E você pode estar interagindo através do nosso número 9217-3089. Você manda a sua mensagem, a gente vai conversando aqui. E você vai fazendo parte da programação. Inclusive hoje eu vou responder as dúvidas que você tem sobre o tema passado, sobre dízimos, sobre ofertas, sobre a manutenção da casa de Deus, tá bom? Mas antes, nós vamos ver algumas dicas aqui no Revista Novo Tempo de hoje, falando da nossa saúde financeira, como manter nossas contas em dias. Vamos ver. Todo início de ano, a gente recebe em casa as tradicionais contas de IPTU, IPVA, temos também as matrículas escolares, gastos com as férias e festas de fim de ano. Nosso dinheiro fica curto para tanta conta, né? Mas hoje o Revista Novo Tempo traz a Luciana Iquedo, que é assessora de investimento e educadora financeira. Ela tem ótimas dicas para nos ajudar com esse monte de gastos de começo de ano. Seja bem-vinda, Luciana! Olá, Darcy, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Para nós também. E aí, Luciana, com tanta conta para pagar, com pouco dinheiro no bolso, o que a gente deve fazer? O segredo é começarmos a nos preparar antecipadamente. Na época de final de ano, é uma época que a gente tem uma tendência de gastar mais. São sempre bons motivos para justificar os gastos. Então, se a gente mudar de atitude e começarmos agora a pensar em comemorar e estarmos juntos depois de uma grande pausa no ano de 2020, ao invés de trocarmos presentes caros que muitas vezes não cabem no orçamento. Então é sempre interessante a gente avaliar quais serão essas despesas de início de ano e já começar uma reserva prevendo esses gastos imediatamente. Tá, muitas famílias tiveram um orçamento reduzido por conta da pandemia, né, de 2020. Agora, 5 de janeiro de 2021, o que fazer para quem ainda está sem emprego ou uma renda fixa? Sim, são sempre duas formas, Darcy. Ou reajustar o nível de gastos, reduzindo tudo aquilo que possa ser cortado, o que é supérfluo e que não faz parte ali dos gastos essenciais da família. E a segunda forma é buscar fontes alternativas de receita. Então, muitas pessoas identificaram aí habilidades, talentos e dons que antes não eram monetizados e que hoje podem traduzir aí uma nova forma de trazer uma renda adicional para essa família. É isso aí, Luciana. Olha só, o ano já começou, né? Não pode começar só depois do carnaval, porque o pessoal brasileiro tem essa mania aí. Agora, vale a pena renegociar essas despesas de começo de ano, parcelar para pagar no restante do ano?
Olha, é sempre preciso avaliar, né, se essa despesa ela realmente não terá um custo adicional muito elevado para ser renegociada. Qual que é ali a taxa de juros que está embutida muitas vezes num parcelamento, e sempre avaliar qual que é o valor do desconto à vista. Fazendo essa comparação, você sim vai tomar a decisão mais adequada. Então, tudo aquilo que for mais vantajoso, que tiver um desconto interessante, eu posso antecipar e parcelar aquilo que efetivamente não couber no orçamento ou que não trouxer vantagens para essa antecipação. Mas é sempre preciso dar-se avaliar qual que é essa parcela que está sendo comprometida e empenhada e o quanto ela comprometerá a renda da família aí nos próximos meses. Sempre observando das contas aí que tem maiores juros, né? Dando prioridade para isso daí, porque a gente sabe que, por exemplo, parcelar cartão de crédito ou deixar para pagar o mínimo ou não pagar vira uma bola de neve que depois é quase que impagável, né? Exatamente. Recorrer aos créditos rotativos, que é o limite do cheque especial, ou o pagar o mínimo no cartão de crédito, né? Eu jogo tudo no cartão e depois, quando vem a fatura, eu levo um choque. Esta não é a melhor alternativa. Por isso que avaliar tudo que precisa ser pago, juntar tudo e fazer aí um planejamento, já prevendo aí a forma que isso vai afetar o fluxo de caixa, é essencial. Tá, e para que este ano seja verdadeiramente um ano próspero, o que a gente já pode fazer nesse comecinho de ano para ter o equilíbrio das contas? Às vezes até parece difícil, mas a gente sabe que não é impossível, né? Sim, a primeira grande receita, Darcy, independente do nível de renda, é gastar menos do que se ganha. Então, esse hábito deve começar independente de qual é a renda, se ela está menor ou maior do que nos anos anteriores. Quando eu consigo trazer as minhas despesas para um patamar inferior aos da receita, eu começo a ter uma situação superavitária que vai me ajudar a ter um ano muito mais equilibrado e próspero em relação às finanças. Tá certo, Luciana. Muito obrigada pelas tuas orientações. Teria mais alguma diquinha aí que a gente possa passar aí para começar esse ano mesmo direitinho? Sim, comece hoje. Tenha uma reserva de emergência. E lembre-se sempre que o melhor momento para investir, para ter uma reserva de emergência é hoje. E quando a gente começa um novo ano, que essas promessas de ano novo estejam verdadeiramente incorporadas nos hábitos das nossas famílias. É isso daí. Muito obrigada. Um grande abraço para você e que esse ano seja próspero para você, para quem está em casa também. Um abraço. Que assim seja para todos nós. Um abraço. Muito boa dica, né? Siga as recomendações e tenha a sua vida toda tranquila, com as contas todas em dias. Tá bom assim? Vamos agora para nosso quadro Reavivados por Sua Palavra. Todos os programas aqui você tem o privilégio, junto com o pastor Adolfo Soares, de refletir sobre um capítulo da Bíblia. O que é a leitura de um capítulo? Quando você lê, quando chega o Reavivados, você entende a importância dessa leitura. Às vezes o tempo é corrido para você, você está fazendo muitas coisas e não consegue parar. Olha, não se limite a querer ouvir o Reavivados na rádio, assistir aqui na TV. Leia a Bíblia, acompanhe, deixe Deus falar diretamente com você. Afinal, se hoje vamos falar de comunicação, se você quer saber como falar com Deus, saiba desde já que quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Então agora vamos viver cada dia, cada momento, sendo reavivados pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo começa este capítulo dando um claro direcionamento que tinha como objetivo orientar e resolver o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Ele escreve assim, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Aqui o apóstolo Paulo não está dizendo que o dom de profetizar era o melhor e o único dom. Não, não é isso. Mas acontece que alguns irmãos da igreja de Corinto estavam falando em línguas, mas sem interpretar o que estavam dizendo. E por isso Paulo adverte o seguinte: se eu for até ali falando em línguas, que proveito vocês terão?
se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? Além disso, escreve o apóstolo Paulo, se eu não entender o significado da língua que está sendo falada, serei estrangeiro para aquele que fala e ele será estrangeiro para mim. O apóstolo Paulo reconhece e afirma o seguinte: dou graças a Deus, porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros do que falar 10.000 palavras em língua. Você entendeu as palavras do apóstolo Paulo? O que ele quer dizer, de modo simples, é o seguinte: não adianta falar em línguas estranhas, porque se o dom é para edificação, tudo então o que nós fizermos precisa ser compreensível e inteligível. Agora imaginemos o seguinte, amigos: se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas não inteligíveis, no caso de entrarem pessoas não instruídas, pessoas não crentes, e elas não vão entender, obviamente, o que está sendo dito, será que elas não vão pensar, não vão dizer que todos os membros dessa igreja são loucos? Porque estão falando e ninguém entende. Além do mais, amigos, falar em línguas sem entendimento e sem compreensão pode levar a uma falação, a uma bagunça naquele lugar, naquele templo. Isso não é nada bom, porque, como o apóstolo Paulo diz, no templo deve ser feito tudo com decência e com ordem, pois tudo é feito para a honra e glória de Deus. Que o Senhor abençoe você no dia de hoje. Uma vez que já meditamos na palavra de Deus, vamos para um pequeno intervalo. Não sai daí não, já já a gente volta. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Fumar, ter diabetes e ser obeso pode encolher o seu cérebro. Como se já não existisse razões suficientes para evitar fumar, manter o peso e os níveis de açúcar no sangue controlados, um estudo da Universidade da Califórnia descobriu que os fatores de risco na meia-idade estavam ligados a mudanças vasculares potencialmente perigosos no cérebro, levando a uma diminuição rápida do globo do cérebro e o declínio das funções até uma década mais tarde. Isso é fato, mas há esperança. Esse estudo acrescenta as evidências que viver bem preserva as capacidades mentais e que há coisas que podemos fazer na meia-idade que têm efeito nos 10, 20, 30 anos seguintes no melhoramento da saúde cognitiva. Por isso, não espere. Caminhe, beba mais água e melhore sua alimentação. Enquanto alguns se refugiam em seus lares, outros se colocam na linha de frente na luta contra um inimigo que pode ser letal. Expor a vida em favor do outro, mesmo sendo um desconhecido, é um ato de amor. Doar a vida em favor de todos, sem pedir nada em troca, o verdadeiro retrato da graça. Cristo quer nos oferecer mais que cura, vida, e vida em abundância. Maravilha, estamos de volta e agora tem um convite para você, um convite para viver uma linda aventura para você que tem acima de 10 anos, que quer viver uma vida desbravando, conhecendo, aprendendo. Esse convite é para você. Você conhece o Clube de Desbravadores? Não conhece? Fica ligado aqui agora. Você já deve ter visto por aí muita gente vivendo assim, ou assim. Mas se você é daqueles que gostam de viver em ritmo de aventura,
Então, você precisa conhecer o Clube de Desbravadores. Somos os desbravadores, somos mais que vencedores, somos os fiéis soldados de Jesus. Olha só o tanto de coisas que essa garotada de 10 a 15 anos faz. Aqui é onde a adrenalina corre mais solta. Montar acampamento, Fazer fogueiras. Participar de caminhadas. gincanas, fazer móveis de acampamento, Cozinhar no mato. Subir montanhas. e tantas outras coisas mais que desenvolvem o crescimento físico. O desenvolvimento mental é feito em agradável companheirismo. Estudar sobre animais, minerais, estrelas, plantas, nós e amarras e tantas outras coisas práticas para a vida. O currículo é formado por classes contendo requisitos por idade e especialidades, que ampliam o conhecimento em áreas especiais. Após a conclusão dos requisitos, a cerimônia de investidura. Uma vida espiritual forte ao lado de Jesus é o principal segredo para ser feliz e vitorioso. O Clube de Desbravadores planta a semente da fé no coração e ensina o amor a Deus e às pessoas. Participar de campanhas de arrecadação de agasalhos, alimentos, doação de sangue, visitar orfanatos, creches e asilos são formas de demonstrar amor a Deus e ao próximo. Desbravador é tudo, né? Emoção, aventura, alegria, né? De estar com os amigos, estar com Deus. Quer dizer, é parar de usar droga, parar de fumar, isso é acreditar em Deus. Muita vontade de superar seus obstáculos, gostar da natureza, gostar de estar com os amigos e se divertir muito. O objetivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao manter o Clube de Desbravadores, é o de proporcionar aos juvenis uma oportunidade de cultivar amizades e assimilar valores culturais e morais, preparando assim melhores cidadãos para o mundo. O Clube de Desbravadores foi oficialmente organizado em 1950. Hoje são mais de 2 milhões de desbravadores espalhados por 167 países, participando de um dos mais de 90 mil clubes. E você também pode fazer parte dessa história. Inscreva-se num clube de desbravadores mais próximo de sua casa ou informe-se na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Venha! Viva esta aventura! Viu aí? É fácil. Então, se você quer participar de um clube de desbravadores, manda uma mensagem pra gente, 9217-3089, que nós vamos encaminhar você para o clube de desbravador mais próximo de sua residência. Tenha certeza que aí pertinho de você existem vários clubes para você participar, para que seu filho, seu sobrinho, seu amigo, seu vizinho, a criança que você cuida, possa viver essa linda aventura. Clube de Desbravadores tem que fazer parte da vida de todo juvenil, de todo adolescente, porque vai preparar eles para um futuro eterno. Tá bom assim? A dica já foi dada, agora cabe a você seguir a recomendação, entrar em contato com a gente e nós vamos encaminhar você para o clube mais próximo. Agora vamos falar de saúde. Será que castanha, nozes, sementes são importantes para a nossa saúde? É possível viver uma vida saudável ignorando, excluindo esses ingredientes? Vamos ver hoje no Saúde com Esperança.
castanha de caju, castanha do Pará, noz, amêndoa, amendoim, pistache. Essas são algumas sementes oleaginosas. Elas são ricas em gorduras insaturadas e pobres em gorduras saturadas e apresentam um grande poder para diminuir o colesterol LDL, que é ruim para a saúde. Elas também são ricas em proteínas e fibras. Também têm taxas altas de vitamina E, selênio e outros minerais. E ainda são excelentes oxidantes, ou seja, previnem muitas doenças, como diabetes, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer. Sementes embaladas podem ser mais seguras para o consumo. Mas se você optar por um preço melhor, a opção é comprar a granel. Fique atento à armazenagem do produto e prefira comprar em lojas onde os estoques sempre são renovados. Ao consumir essas sementes, prefira sempre as que não têm adição de sal. Também prefira consumir as sementes in natura. Mas você também pode usar essas sementes em bolos, tortas, pães, recheios, patês, ensaladas e em diversos pratos. O consumo desses alimentos, ele pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Então, para alcançar o benefício cardiovascular, os pesquisadores indicam e recomendam o consumo de aproximadamente 42 gramas por dia, o que equivale a aproximadamente 3 colheres de sopa. Uma medida um pouquinho mais simples seria você observar o que cabe nessa concha da sua mão. Lógico que cada mão tem um tamanho diferente, então pessoas maiores vão poder comer um pouquinho mais do que pessoas, menores. Se você optar por uma alimentação mais saudável e pensar em seu custo-benefício, vai perceber que é possível consumir essas sementes todos os dias. As pessoas deveriam comer como parte da sua dieta normal. Não apenas numa comemoração de fim de ano, né, que normalmente o pessoal vai comer castanhas, né, na hora da ceia. Aliás, nem come, é só para enfeitar. Algumas pessoas, com razão, às vezes reclamam que as castanhas custam caro, o peso por quilo é caro. Mas quando você compara o preço desses produtos com o preço dos produtos industrializados em geral, você percebe que vale a pena o que se paga por eles em função do benefício que se obtém no consumo desses produtos. Quando você faz as continhas e compara o preço de 1 quilo de castanha com o preço de 1 quilo de carne, por exemplo, você vai se surpreender em perceber que é possível consumir um pouco de castanha. Se você reduzir o consumo excessivo de alimentos industrializados na sua dieta, com certeza vai sobrar recursos para que você possa comprar esses produtos que são tão saudáveis. Muito bom! Depois do Saúde com Esperança, estamos de volta e eu tô feliz por suas mensagens aqui, rapaz do céu. Olha quantas mensagens bacanas chegando aqui. Eu quero mandar um abraço para Nora Lima, quero mandar um abraço também para Raimunda Araújo, agora sim. Eu quero mandar um abraço aqui, tô vendo aqui os nomes, né? Mandar um abraço pra minha mãezinha que tá acompanhando a programação também. Olha, tem quanta gente aqui, ó. Quero mandar um abraço também para Micael, também assistindo a programação. Mandar um abraço pro pessoal do Nova República também, o pessoal da Assembleia de Deus assistindo a gente direto ao Té do Chão. Quero mandar um abraço também para toda a região aqui de Santarém. São muitas pessoas dizendo aqui, pastor, manda um alô, manda um abraço, manda um abraço. Eu quero mandar para todos vocês, o tempo da gente é curtinho, eu tenho que responder algumas perguntas, mas de uma maneira geral nós ficamos felizes porque você que está assistindo a TV, está assistindo pelas redes sociais, está interagindo com a gente, quer seja pelas redes sociais da TV Princesa ou pelos Adventistas Oeste PA. Que Deus te abençoe, muito obrigado por tua companhia, por estarmos juntos aqui. Algumas perguntas que chegam aqui. Pastor, se Deus é dono de tudo, por que temos que devolver algo para Ele? É uma boa pergunta. Olha, de fato, o Salmo 24, verso 1 diz que tudo pertence a Deus, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nelas contém, o mundo e o que nele habitam, né? Então, por que eu tenho que devolver a Deus? É simples. Ele é dono de tudo e Ele nos dá força, Ele nos dá a condição de conquistarmos o nosso sustento. É interessante quando nós paramos para ler o que tem em Deuteronômio 8. Abra sua Bíblia.
Deuteronômio 8, versos 17 e 18. Lembrando que se você tem alguma dúvida ainda sobre esse tema, você pode mandar a mensagem aqui pra gente, tá? E nós vamos estar respondendo você. O nosso número você já conhece, é só mandar o WhatsApp que nós vamos estar aqui ligados, tá certo? Deuteronômio 8, versos 17 e 18 diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Olha só. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que dá forças para adquirires as riquezas. Ou seja, tudo é de Deus e é Ele que te dá condição de alcançar alguma coisa. Logo, sem Ele, nada podemos fazer. Jesus falou isso, né? Então, você precisa entender que graças a Deus você consegue trabalhar, você consegue conquistar, você recebe algo. Porque por nós mesmos nós não conseguiríamos nada. Então, por esse motivo, nós olhamos para Deus e dizemos assim: Senhor, em gratidão a tudo que o Senhor tem feito por me dar condição de trabalhar, de sustentar minha casa, minha família, eu vou te dar a minha oferta. Eu vou devolver o meu dízimo. E aí uma outra pergunta diz assim: aonde na Bíblia tem dizendo que nós devemos dar o dízimo e que esse representa 10%? É uma boa pergunta do nosso amigo Lourenço, que está sempre acompanhando a gente também. A resposta, Lourenço, está aqui em Levíticos 27, no verso 30 e no verso 32. Abra sua Bíblia, vou dar um segundinho aí para você abrir a Bíblia, tá certo? Levíticos 27, verso 30, verso 32, fica no Antigo Testamento, ali dentro do Pentateuco, já volta ali a sua Bíblia e já abre lá. E o texto diz assim, ó: todos os dízimos da terra. Inclusive esse texto já responde a outra pergunta que chegou, já vou falar aqui. Todos os dízimos da terra, ou sejam, da semente da terra, ou sejam, das frutas, das árvores, pertencem a quem? Ao Senhor. Santos são ao Senhor. Todos os dízimos do gado ou do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, a 10ª parte, presta atenção, será santa ao Senhor. Ou seja, dízimo é 10ª parte. E aqui está dizendo: a 10ª parte de tudo que você adquirir deve ser dedicado, deve ser santo ao Senhor, deve ser devolvido ao Senhor. E a pergunta que veio antes aqui dizia assim: pastor, eu tenho que dar dízimo até de coisas ou só de valores? Olha aqui. De tudo, da terra, da semente, das frutas, dos gados, você tem que dizimar a Deus, porque Deus te deu. Então, de coração grato, devolva a Ele. Algumas pessoas também mandaram uma mensagem aqui um tanto intrigante, dizendo assim: o dízimo não era algo só do Antigo Testamento? Jesus aprovou o dízimo, o sistema de dízimo, quando ele esteve aqui na Terra. O que é que você acha? Será que Jesus aprovou? Será que Jesus mencionou? Será que Jesus falou alguma coisa? Vamos ver o que diz Mateus, Evangelho de Mateus, Novo Testamento, tá? 23, verso 23. Diz assim, ó: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimas a hortelã, presta atenção, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não aquelas. Jesus está citando o dízimo. Jesus está citando aqui o dízimo da colheita. E lembra o que ele falou? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, Jesus já vivia essa realidade, já sabia. Ele fala da oferta, lembra da oferta da viúva pobre lá? Jesus contextualizou a vida bíblica que todo o Antigo Testamento já revelava. Então, basta só seguir as orientações. Uma pergunta aqui: o que é que acontece se uma pessoa for infiel a Deus nos dízimos? Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no finalzinho do Antigo Testamento, no livro de Ageu, Ageu capítulo 1, no verso 6. Ageu capítulo 1, verso 6. Presta atenção. O texto diz assim, ó, de uma maneira bem clara. Abra a sua Bíblia e marque esse texto na sua Bíblia. Anote no seu caderninho para você estudar, para você compartilhar, para você, de uma maneira direta ou indireta, ajudar alguém a entender o assunto também, tá bom? Lembrando que se você ainda tiver dúvida, manda mensagem aqui pra gente que nós vamos responder você. Ageu capítulo 1, verso 6 diz assim: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartai-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo
em saquetel, furado. Aqueles que são infiéis, parece que o dinheiro não dá para nada, parece que não funciona, parece que tá botando dinheiro do bolso, tá caindo. A Bíblia fala em Malaquias de uma maneira muito clara que essas pessoas estão como se estivessem roubando a Deus. Você quer viver assim? Não é o ideal. Uma última pergunta aqui. Quem acabou de chegar aqui pra gente, deixa eu mandar um abraço aqui para Ariel, que tá acompanhando também a programação, e mandar também um abraço esperança para Socorro, sempre presente também no programa. Olha, em que é empregado o dízimo? É uma boa pergunta, que a Bíblia também responde. Como deve ser empregado o dízimo? Você vai ver em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, verso 13 e verso 14. Diz assim: Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Olha o texto. E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também ao Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. O dízimo, ele vai ali trabalhar a pregação do evangelho, sabe, a manutenção dos obreiros de Deus. Agora, qual é a bênção que Deus promete àquele que é fiel, aquele que é um fiel dizimista? Eu achei interessante que eu achava que vinha perguntas também sobre oferta, sobre a diferença entre dízimo e oferta. As perguntas vieram só ligadas ao dízimo, né? Mas vamos responder. Malaquias 3, verso 10 diz assim, ó: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Preste atenção. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que nela vos advenha maior abstância. Que Deus está dizendo: fazei prova de mim, trazei o dízimo e você vai ser abençoado. Devolva a Deus. Não é que Deus precisa do seu dinheiro, porque o dinheiro já é dele, mas é uma forma de você dizer: Senhor, eu confio, eu acredito, eu sei que é graças a ti que eu tenho tudo, por isso eu vou te devolver. Deus não está pedindo metade, Deus não está pedindo 2 fatias da pizza, Deus está pedindo a 10ª parte. Imagina você ter uma pizza de 10 fatias, dá 1 fatia só para Deus. Ele que pagou a pizza e você só dá 1 fatia para ele. Você está entendendo? Seja fiel a Deus, confie nele, devolva, e você é o maior abençoado. Tá bom assim? Vamos louvar a Deus agora através de mais uma música da gravadora Novo Tempo, porque é tempo de louvar. A cruz que me esconde é a mesma que me expõe. Revela a sua graça, demonstra o seu amor, favor imerecido a quem não mereceu. O Filho do Deus vivo se deu. Tirou o meu direito de não ter direito algum, sentenciou a vida a quem apenas creu, e outrora distanciado por vis pecados meus, fui salvo pela mão do próprio Deus. É em sua graça que minha alma se deleita, é na sua graça que o meu eu encontra a cruz. É por sua graça que a dor se rende à cura, e nela e por ela
tirou o meu direito de não ter direito algum. Sentenciou a vida a quem apenas creu, e outrora distanciado por vis pecados meus, fui salvo pela mão do próprio Deus. É em sua graça que minha alma se deleita, é na sua graça que o meu eu encontra a cruz, é por sua graça que a dor se rende à cura, e nela e por ela vou viver. Linda canção, louvamos a Deus, e agora vamos para o pequeno intervalo. Já já a gente volta abrindo a Bíblia para o estudo de hoje. O que você quer assistir hoje? Seus programas favoritos? Filmes? Clipes? Conteúdos exclusivos? No ntplay.com tem isso e muito mais. Além de você poder assistir a nossa programação ao vivo. Acesse ntplay.com e veja tudo o que quiser, aonde você estiver. Existe coisa melhor que brincar com seu netinho ou ficar abraçado com seu filho? Bom, mas o mundo está doente e mesmo as pessoas que nós amamos e estão aparentemente saudáveis podem estar contaminadas pelo coronavírus. Pelas próximas semanas, evite contato físico. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. E já estamos de volta aqui no Tempo de Esperança, e você já sabe, o tema de hoje vai falar sobre a verdade que envolve a oração. Você já orou hoje? Será que é importante orar? Como devemos orar? Jesus falou alguma coisa a respeito da oração? Nós vamos descobrir agora no quadro A Bíblia Fala. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um tema dessa série maravilhosa, A Verdade. Tá gostando? Eu tenho certeza que o tema de hoje vai abençoar você, vai abençoar sua vida, sua casa, sua empresa, seus negócios. Sabe por quê, né? Eu vou falar sobre a verdade da oração, a verdade sobre a oração. Será uma bênção. E aí, preparado? A Bíblia já está aqui? A sua Bíblia já está aí? Tem uma caneta? Tem um papel?
Ótimo, excelente. Veja o primeiro texto de hoje, Lucas 11, verso 1. Diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Que pergunta, hein? E que pedido. Você viu o pedido deles? O pedido foi muito direto, objetivo. Senhor, ensina-nos a orar. Será que essa não seria esse também o nosso pedido? Será que você sabe orar? Será que nós sabemos orar como convém? O pedido dos discípulos foi exatamente esse. Senhor, ensina-nos a orar. E é justamente isso que vamos fazer agora. Vamos aprender na palavra de Deus como orar. E você vai ver que ao aprender como orar, você vai ser uma pessoa mais abençoada e mais feliz. Então vamos à resposta? Vamos ver o que Jesus respondeu ensinando-os a orar. Jesus ensinou a eles e, consequentemente, ensina cada um de nós em nossos dias. Primeiro, nós vamos ver como não fazer e depois como fazer, tá bom? Então vamos abrir a Bíblia agora em Mateus capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Eu vou ler um verso e vou explicar, e assim lerei o outro, explicarei, e assim por diante. Mateus 6, verso 5 fala: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Paremos aí. O que Jesus queria dizer quando diz assim: quando você for orar, não seja como os hipócritas, ou seja, não faça uma oração hipócrita. O que significa hipocrisia? Hipocrisia significa falsidade, mentira, engano. É quando a pessoa fala uma coisa e vive outra. É quando não há uma coerência entre a teoria e a prática, entre o que se fala e o que se vive. Então Jesus disse: quando você orar, não seja como os hipócritas. E o verso 5 continua. O verso 5 continua dizendo o seguinte: porque os hipócritas gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então Jesus está dizendo o seguinte: quando você for orar, seja verdadeiro. Abra o seu coração. Você não pode, por exemplo, estar sentindo uma coisa, vivendo uma coisa e falando outra, buscando palavras bonitas, rebuscadas, eruditas, filosóficas, para tentar impressionar a Deus, agradar a Deus. Deus não quer isso, Deus quer que você seja sincero, entendeu? Você chega para Deus e fala assim: Senhor, eu quero hoje conversar contigo sobre esse assunto, esse outro assunto e esse outro. Seja sincero, abra o seu coração, não seja hipócrita ao orar, ok? Bem, vamos para o verso 6 para você entender melhor. O 6 fala assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha ou fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Você vê que aqui Jesus começa a ensinar agora a orar. Ele fala assim: ok, para você fazer a oração correta e abrir o seu coração melhor, entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a porta e ore a Deus. Usando a linguagem de hoje, eu diria o seguinte: entra no teu quarto, fecha a porta, desliga a televisão, desliga o celular, desliga o laptop, desliga o computador, desliga tudo e aí fala com Deus. Deus estará ali para ouvir as suas orações. Amém? O texto bíblico vai dando dicas. Quando fala entra no teu quarto, fecha a porta e ore a Deus, significa você precisa ter um tempo a sós com Deus, um tempo de qualidade, um tempo em que você abre o coração para Deus e fala tudo o que você sempre quis falar para Deus. No versículo 7 diz assim: e orando, não useis de vãs repetições. Esse texto aqui é poderoso, hein? Presta atenção. Não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Bom, esse texto aqui coloca por terra uma série de mitos e uma série de práticas que não são bíblicas, que as pessoas usam na hora de uma oração. Ele fala: quando você for orar, não use de vãs repetições. O que seria aqui, ou o que seriam as vãs repetições? Eu vou apresentar dois detalhes como resposta. Primeiro, vã repetição é quando você decora uma oração
e você faz aquela oração o tempo todo, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, a vida inteira. Às vezes a pessoa pega uma reza de São Benedito, de Santo Expedito, de Maria, de João, de Pedro. Você pega uma reza e aí você então decorou aquela reza e você repete aquela reza a vida inteira. Jesus está falando assim, não é assim que ora. Não useis de repetições, não useis de vãs repetições. Porque senão você vai passar a vida inteira fazendo uma oração decorada, que não é a sua realidade, não é o que você está passando, entende? E outro detalhe, usar de vãs repetições também se refere àquela oração evangélica, a oração evangélica em que a pessoa fica repetindo. Vou dar um exemplo. A pessoa fica assim, ó. Glória, 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 aleluia, 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 aleluia. Entendeu? Ou seja, ela fica repetindo uma palavra o tempo todo, repetindo aquela palavra o tempo todo, o tempo todo. Jesus diz, não é assim que ora. Então, as vãs repetições, elas nos abrem os olhos, esse tema abre os nossos olhos para a questão da reza. A oração não é uma reza, não é você decorar uma oração e aí ficar repetindo o tempo todo. Ou pegar uma palavra e ficar o tempo todo. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Não é assim. Oração é conversar com Deus, amigo. E quando você vai conversar com alguém, você chega perto de uma pessoa e fala assim, lindo, 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 lindo. Não vai ficar assim, né? Você vai chegar perto da pessoa e vai falar assim, amém, 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 amém. Não faz no menor sentido. Então, a Bíblia Sagrada diz assim, quando você for orar, não use de vãs repetições. Tá bem? Aqui nós vimos o que não fazer. Agora nós vamos ver o que fazer. Ou seja, como devemos orar. Como devemos orar. Aqui vai a dica que está em João 13, em João 14, em João 10, em Mateus capítulo 6. Olha só, como é o modelinho da oração? É assim, você ora ao Pai, diretamente ao Pai, em nome de Jesus, e o Espírito Santo entra como um intercessor na oração. É o que diz Romanos 8:26. Romanos 8:26 fala assim, nós não sabemos orar como convém, então o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo consegue exprimir, expressar, ele consegue traduzir para Deus aquilo que eu estou dizendo na oração, que muitas vezes eu não consigo dizer exatamente o que eu gostaria de dizer. Então você ora a Deus em nome de Jesus e pela intercessão do Espírito Santo. Ele faz essa obra, entendeu? Agora, o detalhe é o seguinte, você quando orar, você não pode orar a Deus em nome de um santo, de uma santa, de uma pessoa, entendeu? Você não pode orar a Deus em nome de Santa Clara. Você não pode orar a Deus em nome de São João. Você não pode orar a Deus em nome de Santa Maria. Porque só um morreu na cruz por você e por mim. Então esse um é Jesus. Aí você ora a Deus em nome de Jesus. Ok? Bem, nós então vimos aí a sequenciazinha da oração. Quem orar, em nome de quem orar e qual o papel do Espírito Santo na oração. Agora vem um detalhe importante. De acordo com a Bíblia, Jesus ensinou e deu uma oração modelo. A oração modelo de Jesus não é para você ficar também a vida inteira repetindo aquela oração, sempre a mesma oração. Ela é um modelo, você pode orar esta oração quantas vezes você quiser, é claro, mas ela serve como um modelo, entendeu? E esse modelo é a oração do Pai Nosso. A única oração que está na Bíblia que Jesus falou assim, orem dessa maneira, é a oração do Pai Nosso. Então nós vamos agora ver Mateus capítulo 6, de 9 a 13. Eu quero ler a oração do Pai Nosso para você. A oração do Pai Nosso diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Viu que linda oração? Essa oração foi ensinada por Jesus, mas ela é o modelo. E eu vou mencionar para você aqui quais são as partes principais desta oração para ser um modelo para você e um modelo para mim. Para isso, eu vou sentar na minha cadeira e aqui sentado a gente conversa mais tranquilamente.
Bom, deixa eu ajeitar aqui meu paletó, porque nós queremos conversar e você já está sentadinho na sua casa. Muito bom, parabéns. Agora veja, a oração do Pai Nosso é assim. Ela começa exaltando a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando você ora o Pai Nosso, você percebe o modelinho. Então toda oração deveria começar exaltando a Deus, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a santidade de Deus, reconhecendo o poder de Deus. Sempre assim. Em segundo lugar, vem o pedido. Ele fala, você começa a oração do Pai Nosso exaltando a Deus, depois diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso quer dizer o pedido. Então você pode fazer seus pedidos, suas petições, e a Bíblia fala, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Então o pedido vem logo depois de você exaltar a Deus e reconhecer a soberania dele, certo? E finalmente a oração termina da seguinte maneira, quando o texto fala assim, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados. É a hora em que você pede perdão, é a hora que você confessa os seus pecados. Então repetindo, exalta a Deus, reconhece sua soberania, número 1. Número 2, você faz os pedidos das suas necessidades diárias. Número 3, você pede perdão para Deus, confessando os seus pecados, chamando o pecado pelo nome. E finalmente, o item número 4, a quarta parte, é quando você termina agradecendo a Deus. Como termina aqui dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É quando você termina dizendo, Senhor, muito obrigado, louvado seja o teu nome, e aí você encerra agradecendo a Deus por ter ouvido você e por ter atendido a sua oração. Viu só? Como se ora, é assim que diz a Bíblia. Agora, é claro, é preciso ter fé e é preciso orar. Eu quero convidar você para orar e quero convidar você para ser um homem ou uma mulher de oração. Seja uma pessoa de oração. Ande com Deus todos os dias em oração. Ore para comer, ore para sair de casa, ore quando chega de volta em casa, ore quando vai trabalhar, ore pelo marido, ore pela esposa, ore pelos filhos, ore por mim, ok? Ore pela pregação do evangelho, ore pelas pessoas, ore o tempo todo, mas não faça aquela oração formal. Converse com Deus, abra o seu coração. É isso que Deus quer, que você converse mais com Ele, que você dedique mais tempo conversando com Ele. Pode ser em palavras, mas pode ser também em pensamento. Deus conhece o seu coração e sabe o que você precisa. Então, a partir de hoje, eu convoco você para ser uma pessoa de oração. Amém? Aceita esse convite? Aceita esse desafio? Muito bom. Então agora eu vou orar por você. Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, louvado seja o teu nome, santificado seja o teu nome. Muito obrigado por esse estudo maravilhoso da tua palavra. Senhor, eu quero fazer um pedido especial, que o Senhor abençoe essa pessoa que ora comigo e a família também. E quero pedir que o Senhor perdoe todos os nossos pecados e nos conceda forças para uma vida vitoriosa. Muito obrigado por nos ouvir e nos atender. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida. Eu aproveito e oro também por nossa equipe aqui de gravação. Oro aqui por todos os rapazes e também a nossa equipe como um todo que está dedicando tempo para esse momento e por cada família que está orando comigo. E essa oração eu faço não em meu nome, mas no nome daquele que morreu na cruz, que é meu querido amigo e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Amém. Converse com Deus. Você já entendeu a importância da oração. Se comunique com Ele. Ele está de braços abertos para ouvir você, para te abraçar, para te fazer feliz e te oferecer a paz que você tanto procura. É uma oração apenas e vai fazer a diferença na tua vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nosso Deus é um Deus de amor, que quer te ouvir, quer conversar com você e sempre tem tempo para estar contigo. Que Deus te abençoe. Viva uma vida de oração e seja feliz.
dessa vida, destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história desse mundo já meus pés empoeirei. Mesmo que o mar enviesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar. E pronto estou a cumprir